Ei, ho! Ei, ho! Chegamos! Bem-vindos ao Tá na Hype! Hoje a gente vai receber uma das pessoas mais importantes de casting do Brasil. Ele lançou no mercado atores e atrizes gigantescos. Reinaldo Giannichini, Mel Lisboa, Juliana Paz. Se eu for falar aqui, vai levar a vida falando. Também tem uma carreira de sucesso como diretor de teatro. Sinistro como diretor de teatro. Bem sinistro, bem sinistro. E hoje ele faz uma parceria, digamos, filosófica e artística com a professora Lúcia Helena Galvão. Nada mais, nada menos, né? Tipo, a mestra Mor. Sem dúvidas, é um dos mestres dos bastidores do entretenimento brasileiro. Então, vem pra cá, Luiz Antônio Rocha! Ê, mestre! Imagina! Muito chique, a gente tá... Ai, que saudade. Que delícia! Bom, Chiquérrimo. obrigada por ter vindo. Por favor. Então, galera, roda a vinheta que você tá na hype. Uou! Ah, chegou, gente. Chiquérrimo. Você não tem noção do quanto a gente estava esperando você aqui, porque você é nosso hype eterno. Ah, que delícia! Eu tenho... Olha que bacana, né? Eu conheço vocês dois há muito tempo, né? E aí a gente se reencontra em São Paulo, né? É muito legal a gente reencontrar as pessoas que passaram pela nossa vida de alguma forma e que a gente continua com um carinho muito grande. Eu agradeço imensamente o convite. Você tem uma importância muito grande na minha carreira de entendimento de mercado. Eu me lembro que eu fiz um curso seu aqui em São Paulo, não me lembro o ano, mas você foi o divisor de águas para eu ir para o Rio de Janeiro, né, dizendo que eu tinha que fazer teatro, inclusive. Você que me falou do Abujamra, se eu não me engano. Uhum. E eu acabo caindo nos braços do João Fonseca, que era o assistente e diretor pós-Abu na companhia. Eu também trabalhei com a Abu, também conheci o João nessa época, bem antes de você. Mas eu acho isso, eu sempre falo isso, trabalhando mais de quase 40 anos, né, com o elenco. Eu acredito muito que o grande barato, o grande alicerce do ator é o teatro. Quem faz teatro faz qualquer coisa. Quem faz só TV não faz teatro, não faz cinema. Então, o teatro eu confio muito. Eu acho que quando a gente consegue ter uma carreira no teatro, a televisão vem e absorve, né, o seu talento, né? E não o inverso. É um processo natural, né? Exatamente. Se você se desenvolve enquanto ator no teatro, exatamente. a TV acaba te puxando, né? O cinema te puxa. O próprio Giannichini, né, que vocês mencionaram aí no início, as pessoas se enganam, porque eu, quando fui fazer Laços de Família, eu vim para São Paulo fazer pesquisa para achar o Edu e a Camila, era o meu objetivo, achar dois atores novos para fazerem esses dois personagens. E eu descobri o Giannichini nos Excelso, ele estava fazendo Boca de Ouro. Inclusive, ele até deu uma entrevista no Fantástico semana passada falando do Boca de Ouro, que foi o primeiro trabalho de teatro que ele fez. E, por acaso, eu estava lá e vi o Giannichini fazendo Boca de Ouro. Então, assim, ele trabalhava como modelo, mas eu fui ao teatro e pesquei ele ali. Né? Então, as pessoas não sabem, né, muito, acham que ele é modelo só porque tem um rosto bonito. Só porque é bonito, exatamente, mas ele começou no teatro e eu fui lá e peguei. E teve vários outros, né? Na própria novela teve a Juliana Paz. Juliana Paz fazendo a Ritinha. Foi maravilhosa, né? Aliás, todos esses atores que você encontrou fizeram história nessa novela. Essa novela foi um marco, né? Foi um marco. Mulheres Apaixonadas. Que Soraya Ravenli também começou ali. Soraya começou ali? Monstríssima, né? Gigantesca. Soraya estava fazendo Dolores no teatro, estava arrebentando. E aí eu peguei o Ricardo Waddington e falei, você tem que ir ao teatro ver essa mulher. E eu levei o Ricardo ao teatro, coisa que é muito difícil você levar um diretor ao teatro. E a gente entrou no camarim e o Ricardo falou, o papel é seu. Que legal. Né? Ela nem fez teste, ela foi direto do teatro para a TV. Que legal. Essa novela que está agora no ar à tarde, Mulheres Apaixonadas, também é sua minha, também. E ali a gente vê a Roberta Gualda, a Aline Moraes em um dos seus primeiros papéis. A Aline é meu lançamento também. Como é que é isso pra ti? Assim, porque na verdade, eu vou falar, pronto, pá, a Bárbara Reis que está no ar também, eu que lancei. É tua, né? A Bárbara é maior querida. Cada um tem uma história muito doida, assim, que se eu for te falar, não existe. Porque quando eu estou escalando, não sou eu que estou ali, Giz, não sou mesmo. Eu acho que é algo maior que faz com que eu tenha um encontro... Você tem a percepção daquela pessoa. A Bárbara, eu estava escalando dois irmãos
e era a minissérie se passava na Amazônia. Então eu precisava de atores com características do norte, né? Morenos, enfim, indígenas. E aí eu tinha visto um comercial de televisão num dia antes, eu estava escalando, aí um dia eu vi um comercial, terminava com um close da Bárbara. Eu falei, que menina linda. Eu fui correr atrás de quem era aquela menina, quem tinha feito aquele comercial, que era um comercial de telefonia. E aí descobri a produtora de elenco que tinha feito, me passou o contato da Bárbara. Olha. A Bárbara tinha acabado de se formar na Cal. E aí eu estava na minha sala, procurei a Bárbara no sistema de elenco, descobri a Bárbara no sistema de elenco da Globo, reservei a Bárbara para a minissérie, entra o Luiz Fernando no dia seguinte na minha sala e fala, eu vi uma morena linda no comercial de telefonia. Eu falei, não é possível. Os dois viram. Aí liguei o computador e falei, ela já está reservada. E assim foi assim que a Bárbara fez 2 Irmãos e começou. Né? Era para ser. Mas né, é algo maior, assim, é uma energia maior. Assim foi com a Juliana, assim foi com a Bruna Marquezine, também que eu lancei, que tem uma história bem engraçada. A Bruna criança, né? A Bruna, a mãe dela, na época não tínhamos internet, né? Pensa. Então a Bruna, eu já tinha feito toda a seleção de crianças para fazer. Ela fez mulheres também, né? Que ela fazia aquela filha da Vanessa Gerbelli e do Tony Ramos. E a Bruna, a mãe dela, foi até o Projac, deixou uma fita VHS. Imagina, cara. VHS. Na portaria, porque ela não conseguiu entrar no Projac. Aí eu estou, no dia anterior à apresentação do teste das meninas, a Bruna não tinha feito teste, eu recebo a fita, um segurança, chega lá, sei lá, 8 horas da noite, lá eu arrumando a reunião que eu ia no outro dia para a casa do Maneco, chega o segurança e fala assim, olha, deixaram essa fita na portaria para o senhor. Aí eu nunca vejo imediatamente. Gente, é impossível isso acontecer. É impossível. Milhões de fitas. Um dia antes. Eu já mandei fita pra casa do Maneco. É doido isso, cara. É quase impossível. Mas a gente não vê na hora, não tem como ver. Muita coisa. Não sei por que eu resolvi ver a fita. Eu não sabia quem tinha deixado também, né? Poderia estar lá na pilha, né? De um dia eu vou ver. E eu calhou de eu ver, e aí quando eu vi a menina, falei, não tem outra. Olha. Apresentei a Bruna sem teste, porque ela não tinha feito o teste, com o material que a mãe deixou. E ela foi aprovada. Né? E já aconteceu de você ter uma percepção, e aí ao longo da novela, aquele ator não se desenvolveu como a sua percepção? Tem, eu não vou dizer o nome. Não vou dizer o nome. Não, a gente não precisa ser tão cruel. Aí, Fábio. Tem. É muito difícil, né, essa profissão. É uma profissão assim, em primeiro lugar, não existe formação. Né? Não existe, você não se forma um produtor de elenco, um diretor de elenco. Não vai ao racha. Você não aprende na universidade, assim. Você aprende na vivência, fazendo, né, sendo assistente de alguém, enfim. Eu acho que o que diferencia o produtor, hoje nós temos vários. Né? Eu sou de uma época que tinham muito poucos. O que diferencia, eu acho que é o olhar. Né? É o meu olhar que é diferente dos outros. A sensibilidade exatamente. Né? E a gente vai aperfeiçoando esse olhar, né? Direcionando. Eu sou muito grato ao Ricardo Odiston, porque foi através dele que eu entrei na televisão, já fazia elenco antes, mas eu aprendi a fazer televisão com o Ricardo, né? E entendendo. E com o Ricardo, eu acho que o meu diferencial do meu olhar tem a ver muito com a minha bagagem do teatro, que é onde eu comecei, onde eu acredito e onde eu estou nesse momento, né? O meu processo é um processo muito interessante, que eu comecei como ator, virei produtor de teatro, muito jovem, e aí fui para a televisão e para o cinema, né? Meio que abandonei o teatro e no final assim, da minha carreira, digamos assim, porque hoje eu não faço mais elenco, não sei se vocês sabem, né? Eu até tenho sido bastante chamado, mas são poucos os projetos que realmente eu acho que eu tenho que fazer. Sim. Eu acho que a gente vai ficando mais maduro. Você chegou num lugar, e aí eu acho que é a coisa dessa virada da tua vida como diretor de teatro ali. Você chegou num lugar onde você alcançou tudo que você podia alcançar como produtor de elenco. Né? Sim, e aí agora você está vivendo a tua completude.
Agora, tipo, tudo que você viveu na tua vida inteira, você tá aplicando numa realização talvez até mais pessoal do que profissional. Mas isso quando eu te mesmo. conheci, você era produtor de elenco, você também já dirigia teatro, que eu fui assistir uma peça Uma Loura do na Matheus Lua? Rocha. Eu Te Darei o Céu. Eu Adoro fui essa assistir peça. essa peça aqui em São Paulo. Eu adorava essa peça. Adorava. Sonho em voltar com ela. Era legal, não Era muito legal, era muito legal. Com a Nani de Lima e com o Matheus Rocha. Foi a minha terceira peça, se eu não me engano. Sim. Foi muito sucesso aqui em São Paulo. Foi. Isso era o quê? 2000? anos Já 2000? era. 2000 e pouco? 2017. Não, 1900. Eu acho que era 97. Eu Deus. acho, se eu não me engano. Não sei, 2000 e pouco, talvez. Eu não lembro. Não, 2004 de Gigi a Loura, foi depois. Não lembro a data, mas foi depois Mas de enfim, 2004. foi no teu auge como produtor Produtor de elenco. Foi. Né? Eu conheço o Luiz Antônio como produtor de elenco na Record. Eu saio de RP, gigante, fazendo todos os festivais do Agora Brasil. tô Lembra lembrando. Carnaval? Porque a gente, quando tinha Ela me umas convidava, brechas, eu falava, não chamava vou, ele não muito. posso. Lembrei, Giz. Lembra desse rolê? Lembro. Era... E eu abro mão, o que acontece? Eu passei anos levando a Renata Domingues, que era protagonista da Record Muito, e o Spinello, ele saiu da Globo, assumiu a direção geral de teledramaturgia na Record. E aí ele fala, Giz, eu tinha acabado de separar do meu marido, eu estava numa discussão de fim de casamento, o Spinello me liga. Vem pro Rio. Giz, eu estava no Rio, morava no Rio. Giz, eu sei que você não vai aceitar, porque você ganha muita grana, você está no ápice do teu sucesso como RP, mas eu estou assumindo a Record e eu preciso de você, preciso da tua ajuda. O ex-marido tinha acabado de falar, você nunca vai trabalhar numa empresa séria, porque você não é, né? Falei, Spin, eu tô... Ele, mas eu não vou ter salário, Spin, eu tô contigo. Desliguei, peguei minhas coisas, fui embora. E aí eu sento com o Luiz Antônio. Aquele ranço do ex que motiva, às vezes. Ele foi maravilhoso, porque eu vivi uma experiência de 3 anos quase na Record. Conheci pessoas incríveis, a gente teve muita troca, eu tentava levar as pessoas da Record para o meu universo da Bahia, do Carnaval, de festival, do Caramba 4, e eu sentava ali e a gente trocava muito. Acho que eu tive eu botei Babi Xavier para sentar contigo. Valéria Alencar, lembra de Valéria? Lembro, cara. Nossa, Valéria... Adoro. Então, eu conheço ele nesse ápice, assim, ele já era gigante pra caramba, sempre foi. E aí a Record estava começando a teledramaturgia com os estúdios novos lá no Rio de Janeiro e tudo mais. REC 9. REC 9, Era de Mocó, legal. Então tinha assim, Era uma fase muito boa da Record, né? Era uma fase que todo mundo queria que desse certo. Então nós íamos, todos nós fomos para lá realmente para ser um novo mercado, um novo campo de trabalho, não só para nós técnicos, mas também para os atores, né? E foi. Foi, durante muito tempo foi. Ali tu lançou um monte de gente também. Muita gente também. André Bancoff. Muita gente. Cara, muita gente. Era muita gente nova no elenco. Eu esqueço os nomes, gente. Mas Rafael Viana, eu acho, Rafael também, Viana, né? Juliana, que era sobrinha do Thiago. Juliana Xavier. Juliana Xavier e o irmão dela, que são o Rick aí. Tavares. Isso. Queridos. Gabriela também, eu acho. Na Luz do Sol, acho que veio a Letícia Colim. Letícia Colim também foi contratada lá na minha época. Gente, Mas Colim já tinha feito Kailane de Malhação. Ela já era um mini fenômenozinho. Era. Mas ficou adultinha ali na Record. Virou uma menina moça ali na Record. Não, foi muito legal a nossa experiência, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho interessante. Você vem do teatro, você levou o Ricardo Odton ao teatro para ver o teu elenco. Te incomoda essa gama de pessoas de rede social fazendo o trabalho dos atores? É complicado, é uma pergunta complexa. Acho que a gente teria que fazer aqui 3 programas para a gente poder tentar entender encontrar um essa caminho para questão. explicar, né? Eu sou contra essa nova tendência, assim, qual o número de seguidores que a pessoa tem, né? Isso eu acho que é uma bobagem, né? Eu não ganho um personagem pelo número de seguidores, eu ganho o personagem pelo meu talento. Sim. Né? Então, assim, o diretor que pensa dessa forma é um diretor que não merece a minha atenção, não merece o meu talento, né? Então, cabe também muito a gente entender e se valorizar,
Sim. Né? Porque se a gente não se valoriza, eu não vou me valorizar pelo número de seguidores. Olha, eu tenho, sei lá, 100 milhões de seguidores, mas eu não tenho talento nenhum. Nós mesmos, Não né? vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, porque o cara vai fazer, né? E não vai seguir em frente. Então, isso é uma bobagem. Não sustenta, né? Não sustenta, é uma bobagem. Não fiquem preocupados com isso. Né? Aí agora, eu parto do princípio que todos nós somos artistas. Nós nascemos artistas. O ser humano, ele só alguns desenvolvem porque estudam, porque procuram, e outros não. Né? Mas quando a minha empregada canta uma música do Roberto Carlos na cozinha, quem disse que ela não é uma artista? Ela é uma artista. Exato. Né? Super afinada, bacana. Então, assim, depende do nosso olhar. Né? Então, eu acredito, quando eu escalei o Gianecchini, ele não estava pronto. Né? A gente colocou um diretor de teatro do lado para ajudá-lo e ele foi engatinhando, né? E hoje ele é um ator bastante interessante, porque cresceu, porque estudou, porque foi atrás. Então, eu acho que qualquer pessoa pode fazer televisão. Principalmente televisão. Teatro, talvez, não. Eu até acredito que no teatro também dá. Mas eu parto desse princípio. Então, assim, eu não tenho esse preconceito. O cara como é que se diz? Influenciador. Influenciador ou não influenciador, né? E eu acho que tem grandes influenciadores que deram a volta por cima, né? Eu esqueço os nomes, gente. Essa que fez o próprio Whindersson Nunes. O O Whindersson Ele tem é um uma comediante menina engraçado. também, a menina Manuela, né? Ele tem talento pra caramba. A Larissa? A Larissa Manoela. Mas Larissa é atriz desde Larissa é Baby. desde pequena. Mas não, ela é Kévia, conhecida não, como... Kévia não, Kéfera, que fez a Kéfera. fada. Kéfera foi ao contrário. É uma grande atriz que se encontrou na se internet. encontrou na internet e aí foi lá e fez televisão contratada a peso de ouro. Sim. Isso que é o grande barato. Enquanto você não tem uma carreira fora da TV, você é chamado, você aceita uma mariola e 2 pãezinhos. Né? Quando você tem um nome fora, aí você que escolhe o seu salário. Né? Então, tem uma diferença muito grande quando você tem vida fora e quando você não tem vida fora. Né? Então, E tem o encaixe do papel, né? Às vezes você pega uma pessoa que não é ator, mas encaixa naquele papel perfeitamente, que uma atriz que fez Hector Studios, às vezes não vai fazer daquele jeito. Eu penso igual o Luiz Antônio, assim. Todo mundo tem uma veia artística. A vida é arte. Para você sobreviver na vida... Viver é um palco, né? Todo mundo fala isso. Você precisa ter um talento, uma habilidade que é fora da curva, que é o teu diferencial. Algumas pessoas usam a arte para advogar, outras pessoas usam a arte para se relacionar, e assim vai. E o artista, na plenitude, ele precisa se preparar e se desenvolver enquanto artista profissionalizado, né? Aí tem eu acho que esse embate. A internet e a TV ou o teatro, para mim, também não faz diferença. O que faz diferença é a capacidade de se profissionalizar, de se preparar. Né? De se preparar para aquele projeto. Então, o que tem muito destoando no mundo, as pessoas da internet, elas encontraram um canal de facilidade para fama. Mas a fama não significa que seja sucesso. Sim. Porque para você assumir um papel, para você ter uma carreira, ter um contrato, negociar, ficar famosa de verdade por um feito, é um outro negócio, é uma outra página. E aí as preparações são essenciais. Eu acho muito difícil essa carreira, né, do streaming, né? Assim, principalmente para os atores. Não é fácil, não, gente. Não é fácil você acordar mal e ter que gravar 15 cenas achando que está tudo bem, né? Tem gente que tem talento, mas não tem a vocação. A vocação é isso. É você estar preparado para o dia a dia. E quantos grandes atores a gente vê no teatro, porque tem a vocação do teatro, mas chega na televisão, tá de saco cheio, não quer ficar esperando, quer acelerar para gravar, para ir embora. E isso é uma vocação que você tem que ter de trabalho também, né? Não é fácil, não. Não tem glamour. Eu falo que não tem glamour. Não tem glamour. Parece que tem, mas não tem. Não tem glamour. Quem trabalha na Record, inclusive, sabe disso. Nenhum glamour, nenhum. Gente, até a ilha de caras é falsa. Você faz as fotos todo no mesmo dia e vai embora pra casa. Parece que você ficou uma semana lá. Não, é foto, só foto de divulgação. Com produto na mão.
Nossa, a gente fez o Bicho do Mato no Pantanal. Não tinha, o elenco sofreu, cara. Todo mundo sofreu. Não tinha glamour, Estrutura, não né? tinha estrutura, cara. Era amor eu e lembro profissionalismo. da pousada, quando o primeiro dia que a gente chegou, cara, a quantidade de perereca que tinha dentro do Você banheiro. lembra? Eu fiquei amiga de uma, eu fiz a Biba. Porque ela subia no meu corpo toda vez que eu tomava banho. Não tinha estrutura, era uma loucura. Então tem Vem que ter cá, e muito no amor. Pantanal, Glória Groove? Tu vê, cara! Que sucesso! Que Eu lancei loucura! Glória É, Groove. é. Não sabia. Ele era Conta um- essa, conta essa. Ele era irmão da Cecília, era isso? Da Renata Domingues. Ele fez uma novela Bicho do Mato com a gente. Muito legal. Ele Muito, era um talento, já era um criança, talento. maravilhoso. Quem me disse isso foi o Spinello, que mandou uma mensagem. Você lembra desse cara mandando a foto da Glória Groove? Eu falei, não. Aí ele falou, pois é, fez Bicho do Mato com a gente. Que Olha doideira, legal, né? Muito já legal, era um né? talento, Já né? era diferenciado. Muito Posso dizer legal. que eu lancei Glória Groove. Lançou a Glória Groove. Eu cheguei a vê-lo fazendo musical com a Cláudia Raia. Olha, não, isso eu já não Mas peguei. não de Glória, né? Sim, É sim. Daniel, Daniel. acho, é de Daniel. Daniel. Maravilhoso, cara. E a Gina, a mãe dele também está fazendo uma carreira bem bacana também. Fico feliz. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta agora pro caminho da Helena Blavatsky, que isso é uma coisa que me interessa muito. Eu sou um estudante de filosofia, assim, por hobby, né? E a professora Lucilena, eu vi muitos vídeos dela, né? Até que eu acho que ela consegue explicar de uma maneira cotidiana como você pode aplicar a filosofia na sua vida. E eu queria entender de onde veio a vontade, o convite, ou se foi um projeto seu para fazer a Helena Blavatsky. Ah, legal. É uma história, né? Eu acho que quando a gente acredita num sonho, né, a gente tem que investir e se dedicar, né? É óbvio que de vez em quando a gente é obrigado a sair da trilha, né, ou para ganhar dinheiro, enfim, ou para dar uma pausa mesmo. Mas eu me formei em cinema. Eu comecei no teatro e me formei em cinema. E eu fui para o cinema porque as minhas ideias, enquanto eu estava no teatro, eram muito cinematográficas. Né? Então, eu tinha ideias que eram assim, mas isso não é teatro, isso é cinema. Então, eu me formei em cinema para poder entender o que era isso que passava por dentro de mim. E aí, eu virei um diretor de teatro. E por acaso, a crítica do Eu Te Darei o Céu, as críticas do Eu Te Darei o Céu que você viu, eram assim, com imagens cinematográficas. Ah, que legal. Né? Aí eu falava, nossa, Chancelando tudo a ver, que tu né? acreditava. Tudo a ver o caminho que eu estou traçando, né? Eu comecei no teatro, fui para o cinema, volto para o teatro e ainda trago o cinema na minha vida. Né? Então, eu acho que eu fiz um caminho interessante. Eu acho que eu não me arrependo de nada. Eu acho que era assim para eu ter vivido isso tudo, né? E aí, aos 30 anos, eu tinha acabado de entrar na TV Globo, lembro perfeitamente. E a minha terapeuta, na minha crise, ela me apresentou a Helena Blavatsky, né? Que é essa bruxona, século XIX, enfim. E eu fiquei muito encantado com essa personagem. E aí fui estudar sobre ela e descobri que o Plínio Marcos tinha um texto de Helena Blavatsky que a Valderiz Barros fez. Inclusive, os dois ganharam Molière, ela como atriz e ele como texto. Só que é um texto com muitos personagens, é um texto que foca muito o lado da bruxaria místico, dela. né? E aí, enfim, não era o texto que eu curtia, é um texto datado. E aí eu fui pesquisando mais, mas o projeto engavetou. Né? Isso eu tinha 30, hoje eu estou com 56. Então a gente está falando de 26 anos atrás. Olha. E aí O projeto de uma vida. Não, mas né? assim, eu tenho um armário. Um armário, né, de projetos, né? Uma gaveta. Eu tenho um armário de projetos. Eu já sei o que eu vou fazer. Os meus 5 próximos projetos eu já sei. Que legal. Né? Não estão prontos, mas na cabeça eu sei quais são que eu vou fazer. Mas assim, aí a Beth Zalkman, que é a atriz que faz Blavatsky, minha parceira, que eu tive o prazer de dirigir em Brimas, que foi um grande sucesso no Rio de Janeiro, ela foi jantar na minha casa e conversando sobre teatro, né, aquelas coisas que a gente fica sonhando, o que a gente vai fazer, tal, não sei o quê. Aí eu tirei da gaveta a pastinha, que eu sempre, todo o meu projeto, eu faço uma pastinha. Tirei a pastinha da Blavatsky e falei, olha, eu acho que você vai fazer isso muito bem. E aí a gente começou
a esboçar esse sonho de querer fazer. E a gente tentamos escrever o texto, é impossível, porque Blavatsky é muito difícil de entendimento. E aí a gente ficou procurando um autor, né? Quem vai escrever, quem vai escrever, quem vai escrever. E aí o Eduardo Albini, que faz o cenário e figurino da Blavatsky, me mandou um vídeo da professora dando uma palestra sobre a voz do silêncio. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, cara, essa mulher entende muito de Blavatsky, tem que ser ela. Aí mandei uma mensagem no Facebook dela. Ela não respondeu. Passou 2 semanas, eu falei, vou mandar de novo. Mandei, ela estava online. E aí a gente começou a conversar. Falei, olha, eu sou diretor de teatro e tal, queria muito fazer uma peça sobre Helena Blavatsky, acho que você é a pessoa para escrever. Ela falou, mas eu nunca escrevi para teatro. Eu falei, isso não é um problema. Eu queria que você aceitasse o desafio. Ela falou, eu aceito, porque Blavatsky merece uma homenagem. E ela apresentou um texto, vocês vão ver, que inclusive a gente está estreando no Rio de Janeiro, no dia 28... No dia 28 de julho, no Teatro Fashion Mall. Vamos ficar 2 meses e depois nós retornamos para São Paulo. Legal. Bacana. No dia, se eu não me engano, 21 de setembro. E a gente fica setembro e outubro no Teatro Itália aqui. Que é ótimo também. Blavatsky é uma história de sucesso, né? E a professora realmente nos ajuda muito, porque é uma pessoa que bombou na internet. Ela ajuda muito na divulgação da peça, porque ela tem um prazer muito grande. Ficamos parceiros, ficamos amigos. E aí, depois desse sucesso de Blavatsky, ela ficou encantada, que tem encantado todo mundo. Ela me deu de presente uma releitura filosófica do Profeta, e que está em cartaz aqui em São Paulo, em que outubro... Outra peça que eu vou chamar de peça filosófica, posso? Pode. Né? Não, O Profeta é um musical filosófico. É um musical filosófico, que legal. Do Khalil Gibran. Do Khalil Gibran, que completa 100 anos, 100 anos de existência do livro esse ano. Olha, você escolheu 2 projetos existenciais, né? 2 projetos existenciais. Ele já tem essa pegada. Eu vi uma outra peça também do Birindelli que você fazia, que tinha uma pegada existencial também, não tinha? Total. E o Eu Te Darei o Céu, as pessoas riam, mas saíam chorando. Não sei se você lembra disso. Que é de 2010, o Fabio me mandou aqui 2010. agora. 2010. Por quê? Eu acho que é muito importante, não adianta a gente querer fazer um projeto só porque acha que vai dar sucesso. Só porque acha que é o tema da vez. Está na moda, né? Está na moda. Não. Eu acho que é muito importante a gente alma. olhar para dentro e ver, o que eu quero falar. Né? Porque o que eu quero falar é diferente do que você quer falar. Mas a gente tem que visitar os nossos subterrâneos e entender o que a gente quer falar. Cada um tem um propósito na vida. Né? Tem gente que quer falar sobre beleza. Né? E não tem problema nenhum, né? Desde que a pessoa realmente vai fundo nessa questão. E tenho certeza que ela vai ter muito sucesso naquilo. Né? E no meu caso, eu gosto de falar sobre existência humana, sobre vida e morte. São os meus temas. Sempre foi ou teve uma virada? Sempre foi. Aos 20 anos eu quase morri. Eu tive uma crise muito grande exatamente nesse momento. Que eu estava fazendo uma faculdade, estava fazendo PUC de desenho industrial, porque a minha mãe queria que eu fosse arquiteto, porque eu desenhava bem. Né? Mas eu não queria ser arquiteto, porque eu queria ser ator, né? Tá nas artes cênicas. E aí aquilo era um conflito na minha cabeça. Né? Eu era obrigado a fazer uma universidade contra a minha vontade, e ao mesmo tempo a minha vocação sentia, a minha dúvida, sentia que era para o outro lado. E ali eu entrei num conflito muito grande e aí eu tive uma tuberculose ganglionar com 20 anos. Nossa. Uma tuberculose muito específica. E aí eu entrei no hospital, meio que sem saber o que era, e aí tive uma infecção hospitalar. E aí ali na infecção hospitalar eu quase fui mesmo. E aí, graças a Deus, fui tratado, enfim. E aí quando eu voltei, eu tranquei a minha faculdade. Voltou. Mas você tem certo, uma lembrança, né? dessa ida? Dessa ida pro hospital? Não, pro plano que você falou. Quando eu voltei... Não, voltei, eu fechei a faculdade e fui fazer teatro. Né? Aí não tinha a dúvida. Eu convicção, falei, né, do caminho. A faculdade, esse lugar vai me matar. Né? E aí foi aí que eu realmente assumi o teatro na minha vida.
No meio do caminho eu tive que ir para a televisão, porque realmente eu ganhei bastante dinheiro e ganhei visibilidade, nada contra isso. Mas foi assim que eu realmente conseguiu entendi. se estruturar ali Exatamente. na tua essência, né? No teu propósito E aí, de vida. assim, eu acho que a morte e vida é um tema que as pessoas não gostam de falar, né? E a gente está aqui na vida E é natural isso. para poder entender. É natural. A gente nasce e vai morrer. Nada vai mudar disso. Sim. A gente nasce e morre, ponto. As únicas certezas. A única certeza. A gente nasceu, já tem prazo de validade, em algum momento a gente morreu. O que faz a diferença é como a gente vai viver. Mas por que a gente não gosta de falar? Medo, né? As pessoas são distancia, muito... todo mundo... Mas quando chega o negócio, aí todo mundo fica desesperado. Muda né? a vida, né? Muda a vida e tal. Não, vou mudar. Não, tem que mudar durante. Sim. Né? A gente tem que tomar essa consciência, né, enquanto vivemos, não quando chegar a morte, né? E é uma coisa muito interessante. Então, assim, as minhas opções têm sido essa. Esse é o meu mote, acho que esse é o meu propósito de vida. É falar sobre temas que realmente sejam relevantes, né? E o Profeta talvez seja o único projeto que não seja meu, autoral. Todos vêm da minha necessidade de falar. Mas aí a gente acaba transformando pra gente, né? O Profeta fala... Se apossando, né? Identificadas com isso também. Eu também encontrei parceiros e amigos ao longo da minha vida que queriam falar a mesma coisa que eu. Né? Meu próximo projeto é um projeto muito lindo, que eu estou muito apaixonado, que é sobre Violeta Parra, a cantora chilena, que se suicidou aos 50 anos e que deixou um repertório incrível, que é considerado, graças à vida, é considerada a música do século passado, assim, do terceiro milênio. E eu estou muito apaixonado do texto do Luiz Alberto Abreu, que é um premiadíssimo autor aqui de São Paulo, que escreveu para mim um texto. E é muito lindo, né? Você chegar para um autor premiado e falar assim, olha, eu não tenho patrocínio, queria muito te convidar para fazer esse projeto, não tenho dinheiro. Aí ele chega e fala assim, que bom, porque se você dissesse que tinha dinheiro, eu não aceitaria fazer. Aí ele escreveu um texto que é belíssimo, e a gente está montando com a atriz Rose Germano, estreia dia 4 de outubro. Que legal. Nas circulações, numa circulação nas arenas e da prefeitura lá no Rio de Janeiro, no subúrbio. E é muito lindo que a gente fala sobre morte e vida, né, de uma mulher que criou enfim, a gente vai falar sobre a colonização da América Latina desde a época dos colonizadores, né? No México foi muito parecido com o Brasil, né? Lá foram os espanhóis, aqui fomos os portugueses. E a gente está falando da mesma coisa, de como nós sofremos, né, infelizmente, praticamente as mesmas dores, né? As mesmas dores. Então a gente está, através da música dela e da história dela, a gente está contando a história da América Latina. É muito forte, é muito bom. Vai ser um musical ou vai ser teatro? Musical. Musical. Quem vai fazer? Rose Germano, é a mesma atriz que fez Frida Kahlo. Eu dirigi Frida Kahlo. Maravilhosa. Pouca gente fala, mas você tem uma carreira extensíssima no teatro, né? Tenho. As pessoas me conhecem mais como produtor de elenco. Porque né? era a porta do sonho das pessoas. Mas acho que hoje está invertendo isso. Eu tenho uma questão sobre isso. Porque você o quanto a tua verdade te permite fazer o que você sonha, né? Que é dirigir esses espetáculos, falar sobre essas morte e vida e tudo mais. E até onde a potência como produtor de elenco, o ego também, te prendeu. Quando você conseguiu tirar as amarras. Foi com porque Paulo você Freire. chegou no ápice. Não, você tocou na questão. O ego. O ego é o nosso grande... É o maior inimigo, se a gente não souber. Inimigo, E ainda mais a gente que trabalha na televisão, o nosso ego fica muito grande, né? E eu acho que o que é o sucesso, né? O sucesso é muito doido, né? O sucesso é fazer o que você gosta, independente se você vai ter milhões de seguidores ou não. Ou uma pessoa. Ou uma pessoa, né? E eu acho que eu faço hoje... É difícil a gente chegar a essa conclusão, né? De realmente, será que eu sou realmente, de fato, né,
a pessoa certa para estar aqui, né? Na frente da televisão, na frente... Será que é isso que eu quero realmente, de fato, fazer? Né? É difícil a gente achar esse lugar dessa certeza. Principalmente quando você está tendo sucesso. Exatamente. Né? E aí, assim, quando eu visualizei fazer o Paulo Freire, eu dirigi um espetáculo chamado Paulo Freire, o Andarilho da Utopia. Fui indicado ao Prêmio Shell no Rio de Janeiro com essa peça. Era um projeto que eu tinha 12 anos atrás, mas eu só consegui montar em 2019. Os projetos têm um tempo, né? Maturando. De gestação. Eu não consegui patrocínio naquela época, não consegui nada. E aí engavetou. Aí em 2019, o ator que eu tinha chamado, o Richard Righetti, ele falou: ano que vem faço 40 anos de carreira, eu quero comemorar com Paulo Freire. Mas a gente não tem dinheiro para montar. Vamos fazer? Vamos. E eu acho que é assim também que eu consigo esse lugar. Eu não espero meu carro e vou fazer, tem muito isso. É né? isso. Eu não espero o dinheiro chegar, porque senão eu não faço. Se eu vou ficar esperando, pode ser que ele não chegue. Então eu faço e o dinheiro vem. Né? O Paulo Freire eu montei com R$8.000. No primeiro final de semana que a gente estreou em Vitória, a gente pagou a produção. Que massa. Né? Pô, eu quero saber quem que é o teu gerente de produção Sou pra eu. conseguir. Você mesmo que levantou isso. Não, é óbvio. Não, é Arrebentou. óbvio. Sim, mas é isso. Em 2019. Hoje Violeta Parra, por exemplo, estou gastando mais. Sim. Né? Mas aí aquela parceria, o cenógrafo entra ganhando porcentagem. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque, mais ou menos. Por quê? É muito difícil a manutenção da peça. Se eu for dar percentual para toda a equipe, eu não vou fazer com que a peça sobreviva. Sim. Né? Porque eu preciso de dinheiro para poder investir na própria peça. Então, o percentual não dá para dar. Né? Quem ganha percentual é o autor, e eu como diretor e produtor e a atriz. Né? E eu, mais ou menos é isso. Mas eu crio dívidas. Né? Então são parceiros, são pessoas que acreditam com a bilheteria eu vou pagando aquela dívida. Né? Então é a forma como eu achei de viabilizar, e as minhas produções têm sido feitas assim. Incrível. Né? Normalmente eu sou sócio dos atores, eu não pago para os atores, eu trago eles para ser sócio. O risco é igual para todo mundo, né? Vamos todo mundo ser feliz aqui. Exatamente. E eles ficam felizes. E eu acho que deve dar mais tesão, porque a pessoa entra num projeto dono de si também, né? E o Paulo Freire me levou para um outro lugar, né? Que era para o teatro de rua, para a circulação pelo Brasil inteiro, em lugares onde o teatro nunca passou. Paulo Freire, eu não sei exatamente quantos espetáculos nós fizemos, não tenho esse número aqui, mas acredito eu que seja próximo de 400 espetáculos já. Né? Acho que mais de... Não sei o número de pessoas que viram Paulo Freire. Mas é um espetáculo que eu faço em qualquer lugar. Eu faço na rua, faço na praça, faço em teatros com 1000 pessoas assistindo, faço em teatros pequenos, em auditórios, já fiz até em refeitório da Fiocruz, né? Eu já fiz. É um espetáculo que me mostrou o quanto é importante a arte, né? Que a arte é feita não para as pessoas, e sim com as pessoas. E isso faz uma diferença muito grande no meu trabalho, inclusive. Eu não faço para vocês, eu faço com vocês. Só interessa se tiver esse lugar. Senão não rola teatro. Né? O teatro tem que ser isso. A maioria das pessoas fazem para ser visto, é o ego. Né? Eu quero fazer porque eu quero bombar, estou aqui porque eu sou gostoso. Isso é o ego. Isso é o ego. Então, com o Paulo Freire, eu tive que me despir do meu ego, porque o tempo inteiro foi muito difícil, né, fazer uma obra de um cara tão importante. Num momento tão difícil brasileiro, porque eu comecei a ensaiar alguns meses antes das eleições. Onde os artistas estavam sendo mal vistos, Paulo Freire estava sendo... E muitas vezes... Aí quando eu estreiei, já tinha o resultado. E aí eu achei que muitas vezes eu não iam me deixar contar essa história. Graças a Deus nunca tivemos nenhum impedimento. Que bom. E sempre tivemos muito público. Já fiz em quase todas as universidades brasileiras. Fizemos 2 vezes na Unicamp, fizemos na UFBA, fizemos em Angicos, onde Paulo Freire idealizou esse plano de alfabetização para 700 alunos no interior do Rio Grande do Norte. Né? Nossa. Isso não tem preço. Que a legal, minha primeira, tem precificação. Que mágico. Na minha primeira, a gente não tinha patrocínio, né? A gente ganhou um edital em Vitória,
de ocupação do teatro de lá. Ele falou, vamos, a peça não estava pronta. Fomos, e imediatamente nós fomos para o Rio Grande do Norte, porque o autor do Paulo Freire, parceiro nosso, mora no Rio Grande do Norte. E aí ele viabilizou algumas escolas para a gente fazer. Vamos, Richard, vamos. A gente juntou algumas milhas de amigos que deram milhas para a gente pagar as 2 passagens. Fomos eu e o Richard, de 3 malas, porque a gente viaja com 3 malas só. E aí a gente fez uma circulação, nossa primeira circulação, logo depois da estreia, foi no Rio Grande do Norte, onde os professores do Rio Grande do Norte, onde a gente ia se apresentar, dos IFs, fizeram rifas de bode para ajudar a gente a chegar na escola. Eu vou chorar, irmão. Mas é chorar, Isso e foi assim. É muito importante você falar, porque Isso você é um um dos maiores. real. Não, e um dos maiores diretores, produtores de elenco do Brasil. E olha o que ele faz para viabilizar a arte, para contar com vocês. Não dá para chamar isso de mamata, não dá para chamar isso. A gente nunca teve patrocínio no Paulo Freire, nunca. E aí durante 2019, estamos com 4 anos. Eu vivi de Paulo Freire, a gente teve um mês ali que a gente fez 25 espetáculos. Não, e 25. a importância, Era um espetáculo de manhã, outro à tarde. Era uma loucura. E assim a gente vai. Por quê? Se a gente está em cartaz, as pessoas vêm. Então, tem que estar. Entendeu? Tem que estar porque é uma forma. O que está acontecendo com Blavatsky, o Profeta, porque a gente está em cartaz, é uma coisa impressionante. As pessoas ficam muito emocionadas, né? reverbera. Não, e você está popularizando a filosofia. A filosofia que a gente tinha como hermética. Sim, só a pessoa difícil. Que era cabeçuda distante, que pode só gente fazer inteligente, filosofia. só Não. gente com estrutura. Não. Mas a Lúcia Helena, ela tem esse papel. Tem esse papel. Ela vai para a internet diariamente falar sobre filosofia, só que ela tira a complexidade, né? Ela aproxima. Ela facilita. Ela facilita. E o papel de vocês, eu vi que a estreia foi em Fortaleza, mais de 1.000 pessoas, Mais né? de 1.000 pessoas. Para assistir uma peça de Helena Blavatsky. É muito, muito especial. Helena é muito Blavatsky. diferente. Teremos para 1.000 pessoas teatro em silêncio o tempo inteiro, aplaudidos de pé. Eu vi uma entrevista que a Beth fala que ela tem uma cena que ela passa, né, pelo público inteiro. Ela fala que ela lembra do rosto de todo mundo de tão intenso e conectado que todo mundo estava. E a Lúcia Helena chorando em plantos. Pô, até emociona. Porque é muito especial. A arte emociona, gente. A arte emociona. E ainda a arte... Eu sou filosofia também. Com filosofia... Prato cheio. Eu trabalho com uma técnica que eu acho que isso é importante falar, né? Porque eu acredito que a gente também deve ter um público muito grande de atores, né? Porque eu trabalho com uma técnica que eu aprendi e quando eu descobri essa técnica mudou a minha concepção, que é a do Michael Chekhov. É uma técnica psicofísica que não passa nada pela cabeça, é pelo corpo, é pelas sensações, né? É como se a gente grosseiramente falasse que é uma técnica de canalização, como se a gente canalizasse a personagem, né? Então, assim, é quase como se fosse um pai de santo recebendo uma entidade, como se o personagem fosse uma entidade e a gente recebe aquele personagem e a gente oferece o nosso corpo para aquele personagem. Alguma técnica de bioenergética? Não, é psicofísica mesmo, através da criatividade, através de exercícios corporais, a gente chega a esse lugar. É muito legal, é incrível. É mágico. É mágico. Ainda mais falando de Helena Blavatsky, né? Porque ela... Teremos um curso sobre Eu isso. vou Seria voltar a dar interessante. aula aqui. Estou com um estúdio aqui. Que legal. que massa. Aluguei tem um mês, fiquei muito feliz. Estou compartilhando esse estúdio, chama-se Teatro em Conserva. E com as pessoas que não podem pagar. Na verdade, o preço é colaborativo. Tem que pagar alguma coisa, porque eu tenho um custo, enfim, né? A ideia, não quero ganhar dinheiro com esse espaço, fica ali na Vila Madalena, e é uma salinha, mas que é perfeita para quem quer construir alguma coisa. Fiquei muito feliz porque o Milen Cortaz, que inaugurou, que legal. ele ensaiou lá um dia. Ele está estreando agora no Rio com o Bruce Gonlevski. Isso, Bruce e ele. Eles pediram espaço um dia para ensaiar, que onde eles ensaiavam estavam com problema. E aí eu fiquei muito feliz. Que legal. Né? Eu ensaiei Violeta Parra lá e aí eles foram o segundo.
Eu acho que é isso. A gente tem que fazer o que a gente gosta, as coisas vêm, sabe? Eu nunca me preocupei com o dinheiro vem a partir do momento do que eu faço com muita vontade, com muito amor, com muito trabalho. Sim. Não é pouco, não. Dedicação, né? Não é pouco, Acreditar não. em ti, acreditar é. no processo e ir, né? É. Deixa agora eu pegar um rumo aqui que eu acho que é interessante para todos nós, que é a greve, e aí tá na hype falar disso, a greve dos atores e roteiristas nos Estados Unidos. Não contra, mas para criar uma regulamentação da inteligência artificial no nosso trabalho. Primeira pergunta que eu quero te fazer, assim, o que você acha da entrada da inteligência artificial, né, no mercado artístico e como poderia ser a nossa classe aqui no Brasil brigando por essa regulamentação? Pois é uma questão. Eu prefiro passar. Podemos, Pulo, essa eu pulo. Você pulo, passa. Mas não, é uma questão assim, eu não tenho uma ideia realmente formada sobre isso, porque não me interessa. Uhum. Eu acho que esse que é o meu assunto. Porque o teatro é uma arte muito antiga, talvez a mais antiga do mundo, né? E ele não morre. Né? Talvez isso possa preocupar a televisão. Porque no teatro não vai mudar. Porque as pessoas querem o encontro, querem ao vivo, querem o toque, querem a energia daquele momento. Que é o que está acontecendo com as pessoas que estão assistindo disso, né? A Blavatsky. O que faz com que Blavatsky e o Profeta, duas peças completamente fora da curva, né, tenham o público que está tendo. Não, e de personagens de 1830. É muito louco. As pessoas ficam assim, mas por que tanta gente no teatro? Aí a gente faz um bate-papo sempre após. Que ótimo. E as pessoas perguntam muito assim, eu nunca vi tanta gente no teatro, eu queria entender por que essa peça atrai tanta gente. E a gente fala, apesar da gente estar muito conectado hoje em dia, no caso até com a inteligência artificial, as pessoas, elas estão tendo necessidade de um outro tipo de conexão, que é voltar para si próprias, que a gente perdeu. A gente está desesperadamente perdido em busca do outro. Mas em busca de nós mesmos é que é a questão. Então, eu não me preocupo com isso, porque eu já descobri esse lugar. Né? As pessoas que têm que correr atrás. Né? Então, eu acho que é isso. A Blavatsky... Fala aí, Blavatsky. Eu só acho que tem o seu papel, né? Essa questão da Elis Regina tão comentada aí. Da Quando eu vi o comercial, eu achei tão bonito. Lindo, né? Eu me emocionei e falei, poxa, que sacada. Né? Mas depois não bateu um negocinho? Quando você falou, cara, ela já morreu e a Vox, né? A Vox está vendendo coisa com a cara dela. Não, mas está com a filha dela, né? É a mesma coisa, assim. Será que ela ia gostar? Pensando, será que você ia gostar um dia de fazer propaganda da Kombi? Então, eu gostaria de fazer com a minha mãe. Eu acho que a gente tem que entender para quê. Uma conversa, pra não, saber. mas eu acho, por exemplo, a Ana Paula Arósio, né, largou a carreira. Recebeu uma bolada para fazer o comercial de banco que ela volta. Qual o problema? Foi ali, pagou as contas dela, ganhou mais um dinheiro e voltou para o problema é que a Elis não tá aqui. Não, eu sei, mas eu tô falando assim. Mas é a filha dela, né? É a filha, a família concedeu. Eu acho que nesse caso especificamente, eu acho que foi a inteligência artificial usada de forma muito correta. Porque se ela não tivesse a filha, tivesse usando só a imagem da Elis... Não, acho que é crime, acho que aí seria ruim. Teria que ter autorização da filha, né? Mas é uma história contada de memórias. Se a família autorizar, não. Eu tenho um projeto, por exemplo, de fazer uma história de uma pessoa que eu não posso revelar ainda, que a família não me deu os direitos. Mas o meu advogado falou, você pode fazer. Você pode fazer porque existe a lei, né, que você pode escrever... É uma pessoa pública, né? É uma pessoa pública que você pode escrever, uma biografia não autorizada, e você tem total direito de fazer. Né? Então, eu vou fazer a história dessa pessoa, né, mesmo a família não me concedendo os direitos. Tem algumas restrições. Eu não posso usar foto dela no espetáculo, né? Eu não posso usar, sei lá... Não pode usar a imagem. A imagem dela eu não posso usar. Mas eu posso falar, botar uma atriz fazendo ela sem problema nenhum. Que legal. Né? Mas é uma questão, eu acho que a gente tem que saber usar. Né? Por exemplo, tem casos que o ator estava gravando o filme e faleceu.
A última cena foi feita com a inteligência artificial, né? Eu não vejo muito problema nisso. Eu não acho que a gente vai ser substituído pela inteligência artificial. Eu também acho que não, mas eu acho que, por exemplo, a profissão da dublagem, ela já vai sofrer nos próximos 5 meses. Porque os filmes já vão vir dublados com a voz dos próprios atores, feito por inteligência artificial. Ou seja, o próprio Brad Pitt, a inteligência já vai colocar a voz dele em português e mandar pra cá. Mas aí cabe a legislação de cada país se proteger organizar nisso, né? Porque aí é uma classe inteira que vai ser prejudicada. Eu não pensei, né? Tem alguns meandros. Tem uns gapzinhos, né? E que também é isso, não dá para o vendedor de vela brigar com a criação da energia elétrica. Da LED, né? Da LED. Quando a luz surgiu, tinha uma profissão dos caras que acendiam o lampião na rua. Não tem mais, Mas isso. Ali, tem uma outra coisa que eu sinto, fazendo o tipo de teatro que eu faço, que é um teatro muito artesanal da palavra, onde valoriza o ator, que a gente está voltando para o passado, né? Tudo cíclico, rádio, podcast, totalmente muito rádio. Cíclico. Então eu sinto isso, por mais que a gente avance, o passado, as histórias das nossas avós, elas estão muito presentes, vão ficar cada vez mais presentes, né? A gente está falando de Helena Blavatsky, uma mulher do século XIX, Exato. completamente contemporânea, que influenciou milhões de pensadores e artistas. Então eu acho que a gente não tem que estar preocupado. Eu acho que quando a gente fica muito preocupado, onde se perde, né? No onde caso, se perde. A inteligência artificial, eu acho que tem muita coisa legal. Sim. Né? A ciência está avançando muito, né? A cura da Covid, olha que maravilha, se não fosse a tecnologia. Então, eu acho que... Do câncer também agora, né? Eu acho que é o... Tô por fora tem um estudo, 2 pessoas reverteram 100% o câncer. Um específico do sangue. Amém. Nossa, agora, legal. saiu semana passada. O que eu ia falar da Blavatsky, eu tenho dificuldade de falar. Não, mas é difícil mesmo. É que ela tem uma construção de vida onde a voz dela é para a pessoa olhar para si. Sim. Olhar para dentro, buscar o interior, que daí, a partir disso, tudo acontece na vida. Exatamente. Então, imagina, é um resgate do eu, e isso é você viver com o teu propósito. E a internet e o mundo, a agilidade do mundo, ela tende a te botar para fora sempre. Exatamente. Porque você olha a grama do vizinho, você olha não sei o que, aquela pessoa está bonita. Então, você, automaticamente, no teu dia a dia, se você não se policiar, você fica o tempo inteiro olhando para tudo à tua volta, consumindo tudo, e esquece de olhar para si. Sim. E quando a gente fala que é sucesso, o sucesso para mim é, de fato, quando você está 100% na tua verdade. Independentemente do que você vai conquistar de grana ou de mídia ou do que for sucesso na tua cabeça, sabe? E esse texto que a Lucilena fez foi maravilhoso, porque fala dela numa consistência da morte dela, né? É o último dia dela de vida, não é? Sim, a peça sim, é toda contada no último dia. Ela é muito interessante. E mais interessante é pensar que essa peça estreou no quadrilátero mais rico da América Latina, que é a Faria Lima com a JK. Né? Eu estou no Teatro B32, que foi feito pelo Ricardo Birman. Eu estou exatamente no prédio do Facebook. Simplesmente contando uma história de voltar para dentro no prédio do Facebook. Né? Onde estão as grandes empresas. Talvez as pessoas ali tenham mais necessidade de voltar para dentro também. Ali tem Comgás, a empresa Comgás, Facebook. Eu estou ali do lado, contando uma história de voltar para dentro. Né? Então é uma coisa muito... O profeta, idem. O que faz com que tenha tanto sucesso exatamente num lugar onde realmente voltar para dentro ali é o dinheiro. Né? Então é uma coisa muito interessante para a gente pensar, né? Esse papo que a gente está fazendo aqui tão bacana. Muito importante. É voltar para dentro. Se a gente não volta para... Se a gente está por fora, preocupado se eu estou bonita ou se eu estou feio, se eu vou agradar, se eu não vou agradar, não rola. Você está falando uma coisa, vocês dois, que tá assim, o teatro vai ficar cada vez mais necessário. Mais Porque necessário. vai ser o lugar que você vai ser obrigado a desligar seu celular
e voltar pra dentro, E se ficar conectar presente. com pessoas, se conectar ali com o agora. Exatamente. Vamos voltar pra hype. Não, a gente acho que a gente tá no hype sempre, eternamente. A gente nunca vai sair. O teatro A gente já tá é acabando vida. aqui, ó. Estão subindo ali os nossos Ai, minutos gente. finais. Sério? Sério, Que voou triste, o né? papo, Tá né? maravilhoso, né? Você vai ter que voltar. Você vai ter que volta. voltar. Não, volta, oxe. Porque tinha várias coisas de expertise de mercado que eu queria perguntar. Ah, esse é um bom papo. Lança aí, lança aí. Primeiro, assim, tem alguma característica específica que você procura num ator quando você vai escalar um elenco? Boa pergunta. Eu acho que é personalidade. Né? O ator tem que ter uma personalidade. Né? Normalmente, por exemplo, os videobooks que eu recebo são todos iguais. Né? Aí fica assim, mas cadê o ator ali? Né? Eu vejo igual. Então, assim, o ator tem que ter uma personalidade própria, né? E ele tem que deixar isso aparecer de alguma forma. Né? Eu acho que é personalidade, e a outra, para mim, é merecimento. Né? O que aquela pessoa está fazendo da vida dela? Fora da TV. Então, eu penso muito nisso. Né? Eu escalei um menino em Velho Chico, Dio Coelho, que é um menino extremamente talentoso, que faz estátua na rua de São Paulo, que mora numa comunidade, que cria os irmãos, porque a família, enfim, extraviou. Então, assim, quando eu recebi o material desse garoto, eu falei, o que esse menino faz? Onde é que ele está? Ele é estátua em São Paulo. Caraca. E cuida dos irmãos. Incrível. Esse menino merece muito estar aqui. Então, acho que tem um fator merecimento. Não importa se você esteja brilhando na rede social ou se está fazendo estátua. Sim. Viva. Sim. Né? Então, assim, eu me emociono com essas histórias. Né? Então, assim, e assim vai. As minhas escalações são muito por aí. Eu acho que tem que ter a personalidade própria, tem que ter merecimento. Né? Eu não me importo se é ator ou se não é ator, né? Mas, assim... Por exemplo, a Zahri. A Zahri é uma indígena que está bombando hoje em tudo quanto é lugar. Eu que lancei em Dois Irmãos. Eu descobri a Zahri numa manifestação da Aldeia Maracanã, quando estavam querendo fechar, que ela pegou o microfone e começou a falar. Então, assim, aquela indígena, ela está muito atuante, né? atitude, né? Defendendo uma causa. Impressionante. Pois é, a Lucy Alves fez o teste para indígena, nessa série que eu fiz, e foi muito bem. A gente ficou muito tentado de lançar a Lucy Alves, que é descendente de indígena, mas quando entrou a Zahri com aquela força, a gente foi para a Zahri, porque a Zahri realmente tinha o physique de rôle mais adequado. Mas a Zahri, por causa do teste de Dois Irmãos, acabou entrando em Velho Chico, porque era o mesmo diretor. Porque o teste dela tinha sido muito bom, que também não é atriz. A Lucy, ela é uma cantora. Eu lembro dela no The Voice. The Voice. Maravilhosa. Ela foi, acho que foi pro sanfoneira, foi cantora, comigo. tudo Eu tive o insight de ligar para ela e falei, eu acho que essa mulher faz uma índia. Aí liguei para ela e falou, minha avó é indígena. Eu falei, é você mesmo. Ela falou, mas eu não sou atriz. Eu falei, vem fazer o teste, menina. A mulher arrebentou. Minha amiga querida, talentosíssima. É maravilhosa. Né? Gente boníssima. É muita luz. A gente precisa de pessoas assim, menos vaidosas e mais... O grande medo é essas pessoas, né, que vêm desse lugar se transformarem com um ego, né? É muito se importante perderem, isso. né? Eu acho que isso que a televisão faz. Eu acho que lá no 90, 2000, isso era mais comum. Hoje em dia é meio cafona você ir para esse caminho. A própria classe artística já é do ser humano. É do ser humano. As pessoas, você dá poder para a pessoa, você descobre quem é a pessoa. Isso não muda. Sucesso, todo mundo babando, entendeu? É um desafio. Difícil. Você sai do aeroporto, você não quer ser visto, não quer falar com as pessoas. É normal. Você tá com bafo, você dormiu, né? Cara... Eu encontrei com a Lucy, cara, fez um show no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, encontrei com ela no Rio Grande do Norte, virada, foi fazer um show no outro dia. Então, esse tipo de coisa acaba... Desgasta e você vai ficando outra pessoa. Não tem como. Né? O mercado é muito duro, né? Porque o que o público vê é muito diferente. A vida é dura. A vida é dura, exatamente. A vida não é mole. E eu acho que o defeito do sucesso, das pessoas que estão almejando muito um sucesso, que é de midiático, que é de reconhecimento, né? É não parar e se preparar olhando para dentro.
Porque quando você constrói uma carreira, você não tem o controle do boom dela. Você não sabe em que momento você vai fazer o teu boom. Só que você pode diariamente estar ali se preparando, se construindo. Pode ser que nem venha. E aí tem que estar preparado para isso também. Mas se você está fazendo o que você gosta, isso não importa. Vai morrer feliz. Isso é uma consequência. Vai morrer ser feliz. Deixa eu só fazer uma última perguntinha aqui. Eu também. quero fazer 2 perguntas rápidas também. Eu quero. Cara, não, então acho que vai lá, só porque a minha talvez desenvolva. Porque eu ia perguntar do Velho Chico que você falou. Vai. Sobre o Domingos Montanher. Velho Chico foi um prazer ter feito. Talvez tenha sido um dos meus melhores elencos. Assim, eu gosto muito daquele elenco. O Domingos é inexplicável, né? Assim, eu lembro que quando eu recebi a notícia da produção, eu estava dentro do supermercado e eu lembro perfeitamente. Fiquei extasiado, assim, parado, sem saber o que fazer. E ainda a gente não tinha notícias do que tinha acontecido, né? Eu acho, assim, a gente recebeu uma carta dos indígenas, a gente gravou com várias aldeias, tal, dizendo que era um chamado, era um alerta para o Rio, para a gente olhar para o Rio São Francisco, né? Que o Rio São Francisco estava pedindo um olhar, porque o Rio São Francisco está acabando. Né? A gente está destruindo o Rio São Francisco. Então, era uma forma, né, de chamar atenção para isso. E uma carta muito bonita, eu acredito que esteja até na internet. Então, assim, eu acho que cada um tem um... Eu trato a morte de uma outra forma, né? Então, eu acho que a gente... Não importa o quanto a gente viva, importa a qualidade, né, do que a gente vive, né? Então, eu acho que ele teve uma trajetória com uma qualidade incrível, né, durante o tempo que ele teve aqui. Era um palhaço, incrível. Maravilhoso. Tá tendo um documentário, né, eu acho que no Globoplay, sobre ele. Bem legal. A pergunta é, o que é a morte para ti? A morte... Eu não posso dizer porque eu não sei, eu não passei ainda. Mas o Khalil Gibran fala muito da morte e vida, né? O que é a morte, senão ficar nu aos ventos e ficar despido ao sol, né? Que somente quando a terra comer a nossa carne é que a gente realmente vai dançar. Né? Então, olha que imagens lindas, né? O que é a morte, senão a gente ficar pelado no sol, né? Aproveitando o sol queimando a gente. Olha que delícia. Recebendo. Né? Então, assim, ele propõe a morte como um lugar muito lindo e mágico, né? E não esse lugar de medo que a gente vive. Eu imagino que a morte seja uma passagem muito legal para quem vive muito bem aqui. Né, para quem realmente descobriu o amor, né, porque eu acho que está muito ligado a isso. A gente tem que acordar todos os dias, agradecer o dia anterior, né, e pedir para que realmente esse dia de hoje seja extremamente agradável, amoroso, e a gente acorda já enlouquecido, já estressado, já gritando, né, com a vizinha que grita do outro lado. Pô, ela tá gritando, que bom que a vizinha tá gritando. Tá viva, Deixa né? ela gritar. Tá me acordando para um novo dia. Então eu acho que a gente tem que repensar a forma da gente viver, porque a morte, ela tá aí, é a única certeza que a gente sabe, né? Eu vejo a morte como uma passagem feliz e não como um peso. E eu acho que cada um tem a sua história. Eu fiquei tão emocionado com a despedida do Zé Celso, gente. Foi Aquele lindo. Povo cantando, né? Foi lindo. Foi maravilhoso. A morte dele foi esquisita, né, da forma, mas o evoé que aconteceu na passagem. Eu assisti Mutação Apoteose, indico, porque é um belo espetáculo da Camila, que dirigiu. A Camila é uma primeira atriz dele e é incrível. Tem que assistir, gente, todo mundo. Vamos sim. Quer fazer mais uma? Não, pra mim já deu. Mas não deu. A gente vai ter que fazer outro programa só pra gente falar mais coisa. Pelo menos assim, cara, eu já tô aqui há meses te ligando pra ver se a gente conseguir essa data, porque te admiro muito, né? Eu também, querido. Tem uma excelente lembrança sua. Que bom, que bom. Das vezes não preciso nem falar, porque a gente trabalhou muito junto, né? E fala o serviço das peças, então, pra gente. Serviço das peças. Helena Blavatsky está estreando no Rio de Janeiro, no Teatro Fashion Mall,
dia 28 de julho, fica até no dia 17 de setembro. Aí depois a gente engata uma temporada em São Paulo, pela segunda vez, no Teatro Itália. Me parece que é no dia 21 de setembro que a gente estreia. O Profeta está finalizando semana que vem, dia 22 e 23, a temporada no B32. Acredito eu que tem que correr, porque os ingressos já estavam terminando. A gente vai no sábado. Quem quiser ir com a gente, vamos junto. A gente vai Profeta vai para o Ceará no dia 18 de agosto, com ingressos gratuitos, abrindo o Festival Transcendental. Depois vai para Belo Horizonte, 1, 2 e 3 de setembro, no Teatro SESI Minas. Em outubro, no dia 13 de outubro, estreia o Profeta no Rio de Janeiro. Fica 3 semanas no Teatro Fashion Mall também. Aí, entre isso, tem Paulo Freire, no interior de Minas, Blavatsky no interior de Minas. Vai mas ter eu o não sei as curso datas. também. E ano que vem eu pretendo voltar a dar aula. Legal. Eu vou aproveitar a tua deixa e vou dar o meu serviço aqui, que a gente vai estrear dia 21, toda sexta-feira no Teatro Eldorado. Não, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. A peça Solteira, Inteira e Feliz, com a Yaya Gasal. Vamos ficar até setembro lá, antes do Fábio Porchat. Então você pode fazer essa daí. Você Dá uma vai ver dobradinha. 6 horas da tarde. Então você pode ver a gente. A peça é curta, tem 55 minutos. E você já embarca pro Fábio Porchat depois. É maravilhosa. Bom, a gente vai estar sempre colocando todas essas informações na nossa rede. Então segue a gente lá. Tá na Hype Oficial no Instagram. Tá no TikTok, tá no YouTube. Tá no Twitter. Tá no Twitter. Tá no seu coração. Tá na sua vida, se você tá na Hype. Se você não tá na Hype, cara, e a gente trabalha muito para trazer pessoas assim, que tragam uma expertise de mercado para você, de bastidores, e que se abriu uma alma aqui maravilhosa pra gente. Me emocionou várias vezes. Chorei, né? Chora. Chora. Eu também choro. Eu também choro, gente. Porque a gente tem que pensar no outro também, né? Tem que pensar na gente, mas tem que fazer pelo outro, né? Eu acho que eu tive a oportunidade durante a minha carreira de fazer muito por muita gente. Muita gente. Você era... o ator olhava pra você, às vezes, tomando um café, falava, cara, esse cara pode mudar a minha vida. Pois é, isso era um problema. Então, esse era um problema que as pessoas acham... O tem tempo medo inteiro, de falar comigo, né? criar uma entidade. E não é assim, né, gente? Não é assim. Esse é um outro assunto, tem que saber chegar. Né? O ator tem que saber chegar. Né, no diretor de elenco. No autor, também não é assim. As pessoas não sabem chegar. A gente pode fazer um curso de como saber, como chegar. Vamos fazer um outro podcast sobre isso. Pode ser, eu acho importante. Porque é inconveniente, né? É chato. Não, tem que mudar a perspectiva. Né? Você não está me pedindo uma oportunidade. Você está apresentando o seu trabalho para mim, que não conheço o seu trabalho. Sim. Então isso muda. Não é pedinte. Não é favor. Não é favor. Exatamente. Saber se posicionar, se respeitar e ter a troca. É simples. Mas... A morte de menina Helena Blavatsky, 8 de maio de 1800 e blau, ela morre com uma canetinha, diz, né? Que ela estava com um lápisinho na mão. E ela fala, também não sei se vou falar direito, eu li isso, foi muito interessante, não permitam que a minha morte apague a minha missão, né? Que é que todo mundo trabalhe em unidade, que todo mundo se conecte num só, né? Acho muito foda. É muito lindo. Ela isso. fala que todos nós somos um só, que não existe religião acima da verdade. Exato. Né? Que a verdade está acima de qualquer religião. Isso é muito interessante, né? A busca da verdade. Esse é o mote da peça. E ela morre muito pobre, enrolada em jornais, num frio de Londres. Olha que loucura. Que loucura. Mas o legado dela está aí, a gente está aí. E você está trazendo uma verdade violenta. Gandhi é Gandhi por causa dela. Gandhi por causa dela. Gandhi é grande, né? Também. Não, é impressionante. E você está fortalecendo, trazendo muita verdade para esse segmento, para esse mercado. É muito lindo ver isso. Isso transforma. Eu estou muito feliz. Muito obrigado. E eu trouxe um poema pra você, pra gente finalizar. Um poema que tem a ver com que isso. Tá no hype. Que tá no hype, tem a ver com sonhos. E tem a ver com um hype que tá bombando muito nessa semana. Vamos lá. E um hype da verdade também. Da verdade também. Tudo pode ser. Se quiser, será. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Tudo pode ser. Só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima, Deus ou aqui de dentro, vai me dar.
me dá toda a coragem que puder e que não me falte forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode A crer. gente ia falar do documentário da Xuxa que estreou Que legal. no Globoplay, porém aqui o papo fluiu, vamos deixar pra próxima a gente falar da Xuxa aí. Eu tive um encontro com Xuxa também, Que mas legal. aí a gente fala no próximo. Você fez produção de elenco de algum filme dela? Não fiz. Ah, fala esse encontrinho, Uma fala. vez ela entrou na minha sala, eu não conhecia a Xuxa, trabalhei no Projac muito tempo, e aí eu trabalhava do lado da sala do diretor que faleceu, que era muito amigo dela. O Biratã, não era o Biratã, era o... Marcos Paulo? Talma. Não, Talma, Roberto Talma. Talma. A sala do Talma era em frente à minha sala. E ela era muito amiga do Talma. E um dia, eu nunca tinha visto a Xuxa pessoalmente. E aí um dia ela entra na minha sala falando, Roberto Talma tá aí? Olhei para aquela mulher gigante. Enorme, linda, né? Com um raio de luz. Não dá para entender. É uma coisa assim, é uma estrela muito iluminada, né? Ali, eu acho que o carisma supera o talento, né? A minha opinião sobre a Xuxa, acho ela inquestionável, mas ali eu acho que o carisma dela foi maior. Deus foi muito generoso com ela, né, nesse sentido. Porque o talento dela é questionável, mas o carisma não. E aí eu acho que as duas coisas acabam construindo esse sucesso chamado Xuxa, né? E fico muito feliz. O Juno foi um lançamento meu, antes do conhecimento, antes do... Palmeirense. Antes dele se conhecerem, eu lancei ele. Que legal. Eu conheci ele como cantor. Que legal. Você levou ele pra fazer Salve Jorge, é isso. Lembrei. Fez muito Que bem. massa. A Glória adorou, voltou com ele várias vezes. Né? Então, assim, foi rápido o meu contato com a Xuxa, mas, assim, foi uma coisa que é surpreendente. Não Marcante, dá para descrever. né? Marcante. Não dá para descrever o que é aquela mulher pessoalmente. Eu tenho uma coisinha parecida que o Juno, né, levou a gente pra ensaiar na casa da Xuxa. Olha. Um espetáculo, só que sem a Xuxa. Fomos lá pra um espaço que ela tem lá, começamos a ensaiar, aí abre uma porta e eu vejo uns passinhos assim. Eu tava sentado, eles ensaiando, né, o Fábio, o Renato Rabelo. Aí eu olho assim, quando eu vejo a Xuxa, na hora que você já faz um negócio aqui, né? Já dá uma parada. Opa, peraí, a Xuxa tá aqui, cara, né? E é isso, assim, é uma entidade, é uma luz mesmo. diferente. É impossível passar desapercebido, né? Tem pessoas assim realmente, né? É isso, obrigado por ter você vindo com a gente. Tô muito feliz de lhe rever. Amamos. Obrigada, Tá na Hype. Obrigada, equipe Frame Estúdio. Obrigada, Fabinho. Obrigado a todos vocês. Elinho Silliman, beijo. Fabinho Vila Verde.